Potosí, janeiro de 1545. Um jovem pastor indígena chamado Diego Jalpa está se protegendo do frio nas encostas de uma montanha que seu povo chamava de Montanha Bonita. Ele acende uma fogueira para se aquecer. De manhã, ele vê algo nas cinzas prata. A fogueira tinha sido quente o suficiente para fundir o minério. Em poucas semanas, os espanhóis reivindicaram a montanha. Em uma década, Potosí era uma das maiores cidades da Terra. Maior que Londres, maior que Milão, maior do que qualquer coisa que as Américas já tivessem visto. Os espanhóis deram a ela um nome: Cerro Rico, a Montanha Rica. O imperador Carlos V chamou-a de o Tesouro do Mundo. Ele estava certo, e isso o destruiu. Aqui está a pergunta que o registro forense obriga você a fazer como o império com mais prata na história humana vai à falência não uma, mas 4 vezes sob o mesmo rei. A história oficial é que a Espanha foi derrubada por excessos militares, por guerras intermináveis, por reis incompetentes, gastando além de suas posses. Essa história não está errada, mas é incompleta. O registro forense revela algo mais estranho e perturbador. Algo que desafia a suposição central que muitos de nós carregamos sobre o dinheiro forte ser a proteção definitiva. A Espanha não faliu porque ficou sem prata. Ela faliu por causa do que a prata fez com tudo ao seu redor. E esse mecanismo está vivo hoje. A Espanha, em 1545, já era o império mais poderoso que o mundo já vira. Controlava metade do mundo conhecido. Seus exércitos eram invictos. Sua marinha transportava tesouros por 2 oceanos. Quando o Cerro Rico foi descoberto, pareceu confirmar algo em que os espanhóis já acreditavam que Deus lhes dera o domínio sobre a terra. Potosí fica a quase 15 mil pés acima do nível do mar nos Andes, no que é hoje a Bolívia. O ar é rarefeito. O frio é brutal. No seu auge no início do século XVII, a cidade abrigava mais de 200 mil pessoas. Mercadores, padres, prostitutas, escravos, trabalhadores indígenas, administradores espanhóis, banqueiros, genoveses, libertos, africanos. Todas as línguas do mundo conhecido eram faladas lá. A montanha produziu 60% da oferta mundial de prata durante a maior parte da segunda metade do século XVI. Entre 1545 e 1810, Potosí contribuiu com quase 20% de toda a prata já minerada na história humana. O trabalho que a extraía era humano e era forçado. Sob o sistema de Mita, uma adaptação colonial de um recrutamento de trabalho inca, as comunidades indígenas eram obrigadas a enviar uma parte de seus homens para trabalhar nas minas por períodos fixos. As condições eram o que se esperaria de uma operação de amalgamação de mercúrio em altitude no século XVI. Estima-se que 8 milhões de pessoas morreram naquelas minas durante o período colonial. A prata que extraíram tornou a Espanha fabulosamente, historicamente incomparavelmente rica e simultaneamente esvaziou-a por dentro. Havia um padre na Universidade de Salamanca, conhecido por seus alunos como Dr. Navarros. Ele era um teólogo, não um economista. A palavra ainda não existia. Mas em 1556, apenas 11 anos após o Cerro Rico ser descoberto, ele publicou algo que deveria ter mudado tudo. Ele escreveu a partir de observação direta que os preços na França eram mais baixos do que os preços na Espanha, porque a França tinha menos dinheiro que a Espanha. Ele escreveu que antes das Índias serem descobertas e inundarem a Espanha com ouro e prata, o trabalho e as mercadorias custavam muito menos do que agora. Ele escreveu que o dinheiro vale mais onde é escasso e vale menos onde é abundante. Em 1556, um teólogo em uma universidade espanhola escreveu a teoria quantitativa da moeda. Mais dinheiro significa preços mais altos sempre. Ninguém no poder ouviu. Carlos V, que chamara Potosí de o tesouro do mundo, gastou tudo o que ela produziu e tomou empréstimos sobre tudo o que ela viria a produzir. Quando morreu, deixou para seu filho Filipe uma montanha de prata e uma montanha de dívidas. Filipe II era chamado de Filipe o Prudente. Ele era meticuloso, disciplinado, profundamente piedoso, um dos governantes mais sistemáticos da história europeia. Ele construiu o primeiro arquivo governamental da história
e revisou pessoalmente cada documento de Estado em uma caligrafia minúscula e precisa. 4 vezes durante seu reinado, ele olhou nos olhos de seus banqueiros e disse-lhes que o dinheiro não viria. Não uma renegociação, não um atraso. O rei mais poderoso da terra, sentado no topo do maior suprimento de prata do mundo, não ia pagar o que devia. A primeira vez foi em 1557, um ano após o início de seu reinado. A quarta vez foi em 1596. Naquela altura ele assinava sem hesitação, sem deliberação. Era rotina. Ele morreu em 1598. A Espanha fez isso mais 6 vezes nos 65 anos após sua morte. 13 vezes no total entre 1500 e 1900. O recorde histórico para uma nação soberana. Tudo isso enquanto a prata ainda saía da montanha. Agora o mecanismo. Se você entende de aviltamento, sabe como ele parece visto de dentro. Os imperadores romanos reduziram o teor de prata do denário lentamente no início, depois catastroficamente, até que moedas que tinham 98% de prata continham menos de 1%. Eles se desvalorizaram até o colapso. A Espanha não aviltou sua prata. A prata era real. As moedas eram puras. O problema era algo totalmente diferente. E é aquilo que o Dr. Navarros tentara explicar em 1556, antes que alguém estivesse pronto para ouvir. Quando toda aquela prata inundou a Espanha primeiro. Antes de chegar à França, antes de chegar à Inglaterra, antes de chegar ao resto da Europa, os preços espanhóis subiram. Primeiro os salários espanhóis subiram, primeiro as mercadorias espanholas tornaram-se caras primeiro. Mais prata em circulação significava que cada trabalhador espanhol exigia mais moedas por seu trabalho, porque tudo ao seu redor custava mais moedas. O tecido que um tecelão espanhol fazia custava mais prata para produzir e, portanto, mais prata para comprar. O tecelão holandês, com muito menos prata em sua economia, cobrava muito menos. Mesmo tecido, mesma qualidade, preço espanhol mais alto, não porque a Espanha o fizesse melhor, simplesmente porque a Espanha tinha dinheiro demais. Os mercadores espanhóis não podiam competir, então pararam de competir. Por que fabricar tecido quando você pode comprá-lo? Por que construir navios? Quando você pode contratar os holandeses para construí-los? Por que desenvolver a indústria quando a montanha pagará por tudo? A prata não ficava na Espanha. Ela fluía diretamente. Para pagar as mercadorias importadas que a Espanha agora comprava, em vez de fabricar para pagar os juros aos banqueiros genoveses, para pagar os mercadores alemães e holandeses que operavam o comércio que a Espanha abandonara. Um viajante francês que passou por lá em 1603 escreveu uma frase que sobreviveu por 4 séculos: tudo é caro na Espanha, exceto a prata. A Espanha tornara-se um conduto. O tesouro do Novo Mundo passava pelas mãos espanholas para as mãos de todos os outros. Os economistas agora têm um nome para esse mecanismo. Eles o chamam de doença holandesa, termo cunhado em 1977, quando a Holanda descobriu gás natural no Mar do Norte e viu seu setor manufatureiro colapsar à medida que a moeda se fortalecia e as importações se tornavam mais baratas que a produção doméstica. O nome é irônico dado o que estamos discutindo, porque os holandeses não pegaram a doença holandesa da prata da Espanha. A Espanha pegou. Houve um grupo de escritores e reformadores econômicos espanhóis chamados arbitristas. Eles enviaram à coroa análises extensas, o que hoje chamaríamos de documentos de política, alertando exatamente sobre o que estava acontecendo. Os gastos reais deveriam ser regulados. O sistema tributário deveria ser revisado. A dependência humilhante da nação em relação aos estrangeiros, aos holandeses e aos genoveses, deveria acabar. A produtividade de Castela deveria ser restaurada. A indústria doméstica deveria ser reconstruída. A coroa recebeu os documentos, reconheceu os argumentos, e não fez nada porque a montanha ainda estava produzindo. Porque sempre havia outro empréstimo para negociar. Porque a próxima frota de galeões de Acapulco resolveria o problema, até que não resolveu. No início do século XVII, a produção de Potosí começava a diminuir. Os veios mais ricos haviam sido explorados. A montanha que outrora produzira 60% da prata do mundo
produzia menos a cada década. A pressão sobre o tesouro real intensificou-se e em algum lugar dentro da Casa da Moeda de Potosí, a instalação que convertia prata bruta nas moedas de R$8, em que o mundo confiava como sua moeda de reserva, alguém decidiu tirar proveito dessa confiança. Começou com os ensaiadores, os homens cuja responsabilidade legal era certificar o teor de prata de cada moeda. As moedas deveriam conter 93 partes de prata por 100, conforme decretado pelo rei Filipe IV em 1642. Os ensaiadores começaram a produzir moedas com menos, não muito menos no início, apenas o suficiente para embolsar a diferença. O suficiente para que cada lote de moedas rendesse um lucro silencioso que ninguém notaria. Isso se espalhou. Os ensaiadores trouxeram parceiros. Os parceiros trouxeram funcionários. Os funcionários trouxeram seus supervisores. O complô eventualmente se corrompeu totalmente. Segundo a estimativa de um historiador, quase todos os funcionários em um raio de 1000 milhas de Potosí, as Mastamo, e até mesmo o vice-rei do Peru, eram suspeitos. Em 1638, as moedas aviltadas de Potosí circulavam nos mercados mundiais. No início da década de 1640, mercadores de Boston a Pequim as estavam rejeitando. O real de A8, a primeira moeda de reserva global do mundo, aceita desde os mercados de Sevilha até os portos de Cantão, tornara-se uma moeda que nenhum mercador sério aceitaria pelo seu valor nominal. Filipe IV finalmente enviou um investigador em 1648. Seu nome era Francisco de la Rocha, um ex-inquisidor. Ele chegou a Potosí no final daquele ano. Não demorou muito. Em poucos meses, ele desvendou toda a rede. As figuras-chave eram Francisco Gómez de la Rocha, ex-prefeito de Potosí, e Juan Ramírez de Arellano, o ensaiador-chefe, o homem cujo trabalho literal fora garantir a pureza das moedas em que o mundo confiava. Ambos foram executados por estrangulamento em dezembro de 1649. Mais de 100 outras pessoas foram punidas. As moedas fraudulentas que passaram a ser chamadas de rochunas, em homenagem a Rocha, o prefeito executado, foram desvalorizadas por decreto real. Uma moeda de 8 a 8 reais, que circulava pelo valor total, agora valia 6 reais. Uma moeda de 4 reais passou a valer 3. Mas o dano estava feito. Filipe IV poderia executar os ensaiadores. Ele poderia desvalorizar as moedas. Ele poderia introduzir um novo design em 1652, que estampava o nome do ensaiador em 3 lugares diferentes, para que as moedas fraudulentas pudessem ser rastreadas. O que ele não podia fazer era restaurar a confiança. A moeda de reserva do mundo, a moeda que lubrificara o comércio do Caribe à China por mais de um século, fora revelada como algo que poderia ser aviltado por dentro pelas pessoas encarregadas de protegê-la. O historiador numismático Jesse Croft, da American Numismatic Society, documentou que a fraude teve uma influência direta na história monetária das colônias britânicas da América do Norte. Elas foram forçadas a desenvolver sistemas monetários alternativos porque a prata espanhola não era mais confiável. A moeda mais confiável do mundo fora corrompida não por decreto de um rei, não pela guerra, mas pelas pessoas dentro da Casa da Moeda que deveriam ser seus guardiões. Aqui é onde a comparação romana torna-se exata. Os imperadores romanos aviltaram o denário abertamente por decreto, porque precisavam de dinheiro para pagar exércitos. Levou 2 séculos para que o teor de prata caísse de 98% para quase nada. O mecanismo era visível se você pesasse as moedas e as comparasse com as mais antigas. A Espanha fez algo diferente. As moedas da Espanha não foram oficialmente aviltadas. Elas foram secretamente aviltadas pelas pessoas incumbidas de garantir sua pureza. O mecanismo era idêntico, menos prata por moeda do que o valor nominal afirmava. Mas a origem foi a corrupção em vez do decreto. O resultado foi o mesmo. O mundo parou de confiar no dinheiro e o império que dependia dessa confiança não tinha mais reservas a recorrer. Agora quem sobreviveu? A experiência espanhola não foi um colapso total. Foi uma extração lenta.
a riqueza drenando da Espanha para as mãos daqueles que entendiam o que a prata não podia fazer por você. O primeiro grupo que preservou a riqueza foram as famílias bancárias genovesas. A família Grimaldi participou de 27 contratos de empréstimo separados com a coroa, entre 1566 e 1589. A família Spinola participou de 98. Essas famílias emprestaram a Filipe, segundo absorveram reduções de valor durante cada calote, e continuaram emprestando. Porque as taxas de juros eram extraordinárias, e porque entendiam algo que Filipe não entendia. Eles não estavam tentando reter prata, estavam tentando controlar o fluxo da prata. Quem quer que se sente entre o recurso e o mercado extrai valor de ambos os lados. Hoje, o equivalente não é uma casa bancária genovesa. É qualquer um que controle a infraestrutura de distribuição em vez de possuir o recurso subjacente, o refinador de petróleo em vez do perfurador de petróleo, o processador de pagamentos, em vez do emissor da moeda. O segundo grupo foi o de artesãos e mercadores calvinistas, que fugiram dos territórios controlados pela Espanha durante a revolta holandesa. Eles não saíram com terras com minas ou com monopólios reais, os ativos que a Espanha considerava riqueza. Eles saíram com habilidades. Quando chegaram a Amsterdã e as províncias do norte, construíram a Era de Ouro holandesa. A Companhia Holandesa das Índias Orientais, a primeira sociedade anônima de capital aberto da história, a infraestrutura financeira que substituiu a Espanha como o centro do comércio mundial. Seu valor não podia ser confiscado, não podia ser corroído pela inflação. Atravessou fronteiras em suas mãos e em suas cabeças. Hoje o equivalente moderno é o capital humano portátil. Habilidades, redes profissionais, conhecimento, credenciais que funcionam independentemente do que qualquer governo faça com sua moeda. Os tecelões calvinistas de Flandres entenderam isso sem conhecer a teoria. Eles se mudaram e construíram algo que a prata da Espanha não pôde tocar. O terceiro grupo foram os proprietários de terras e produtores na periferia costeira da Espanha. Aqueles com capacidade produtiva genuína que não dependiam do sistema imperial financiado pela prata. As regiões que mais sofreram durante o declínio da Espanha foram Castela e o interior inteiramente dependentes do que a coroa fornecia. As regiões costeiras que podiam comerciar diretamente e tinham economias agrícolas e pesqueiras operantes adaptaram-se. Esta é a mesma lição que o registro romano mostra e a mesma lição que cada crise cambial na história confirma. A pessoa com capacidade produtiva que funciona independentemente do que a moeda faça tem algo que a pessoa que detém promessas financeiras não tem. Hoje, o equivalente moderno são os ativos geradores de renda. Um imóvel para alugar uma pequena empresa terras agrícolas. Qualquer coisa que gere valor através de um mecanismo separado do funcionamento do sistema monetário. Se funciona quando a moeda funciona, e também quando não funciona, vale mais do que algo que só funciona quando a moeda funciona. Hoje a pergunta equivalente é a mesma que os arbitristas faziam em 1580. Quando o sistema que sustenta uma promessa começa a se desgastar, quanto vale realmente a promessa? Um título do governo é uma promessa. O mesmo vale para uma pensão. O mesmo para a previdência social. O mesmo para qualquer instrumento financeiro cujo valor dependa da disposição e capacidade contínuas de pagamento de uma instituição. Os juros espanhóis eram o investimento mais seguro do mundo em 1560. A história do que aconteceu a seguir está registrada. Os Estados Unidos hoje não são a Espanha. Que isso fique claro. A comparação é um alerta sobre um mecanismo, não uma previsão de um resultado. Mas o mecanismo é o mesmo. Os Estados Unidos emitem a moeda de reserva do mundo. Isso significa que o mundo precisa de dólares para realizar o comércio, o que significa que os EUA podem ter déficits comerciais sem consequências imediatas, o que significa que se torna mais barato importar do que fabricar domesticamente. A participação da manufatura americana na economia caiu de 28% em 1953 para cerca de 11% hoje. Os empregos que construíram a classe média mudaram-se para a China, para o México, para o Vietnã, porque a moeda de reserva tornou as importações baratas e a produção doméstica relativamente cara. A prata da Espanha tornou os produtos espanhóis não competitivos. O status de reserva do dólar
tornou a manufatura americana não competitiva. O mecanismo não é idêntico, mas rima. A Espanha tinha economistas, os arbitristas que diagnosticaram o problema claramente e foram ignorados. Os Estados Unidos têm economistas alertando sobre a desindustrialização e a dependência da moeda de reserva há décadas. A recepção tem sido a mesma. A elite rica da Espanha investiu em juros em vez de fábricas porque o retorno garantido era atraente demais. O capital americano fluiu para a engenharia financeira e títulos do Tesouro por 40 anos pela mesma razão. Por que construir algo quando o rendimento é menor do que o governo paga? E a moeda de reserva da Espanha, o real de A8, era a moeda mais confiável do mundo. Até que as pessoas dentro da Casa da Moeda a aviltaram em segredo por 30 anos. A pergunta que vale a pena considerar não é se isso está acontecendo. É se você está posicionado para o momento em que o mundo notar. A fraude na Casa da Moeda de Potosí foi detectada em 1648. As moedas circulavam desde 1638, 10 anos de moedas aviltadas nos mercados globais antes mesmo de a investigação ser lançada. Mercadores em Boston e Pequim já tinham parado de aceitá-las. A confiança já havia quebrado. O decreto veio depois. Geralmente é assim. O registro forense do Império Espanhol aponta para a mesma conclusão que o registro romano aponta, e o registro argentino e todos os outros casos examinados. A lição de Potosí não foi escrita por Filipe II. Não foi escrita pelos arbitristas cujos avisos encheram os arquivos. Foi escrita pelos banqueiros genoveses que controlavam o fluxo da prata sem nunca tocar em uma mina. Pelos tecelões calvinistas que cruzaram para Amsterdã com suas habilidades e construíram o que a prata da Espanha não pôde um império produtivo. E pelos 8 milhões de pessoas cujo trabalho produziu o tesouro que enriqueceu a todos menos a elas. Elas entenderam cada uma à sua maneira o que o império mais rico da Terra passou 2 séculos sem conseguir aprender. A prata nunca foi a riqueza. Era apenas o que se podia fazer com ela. E o que se podia fazer com ela dependia inteiramente do que você havia construído antes de precisar dela. Se esta análise forense mudou a maneira como você vê as forças econômicas que moldam o nosso mundo hoje, por favor inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar. Plante as sementes para o seu futuro. O próximo tesouro de conhecimento será aberto em breve.